Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Leão, sou figurinista e produtor cultural. Eu fui contemplado com o edital 39 do PROAC 2021 e a minha videoaula eu vou falar sobre a idealização do contexto teatral através do figurino, que é dizer a importância do figurino dentro de uma peça de teatro. A gente sabe que desde lá dos primórdios da encenação, o homem ele já se veste para viver um personagem. Nos rituais pré-históricos, ao usar as peles dos animais que eles capturavam e as suas máscaras que representavam seus espíritos, eles já praticavam um ato teatral. Ao usar essas peças, ele era como se ele endossasse uma força, como também por um espaço de tempo ele endossava os seus próprios animais e passava a representá-los. Essa transformação ela só era possível com essa vestimenta que ele usava, com essa vestimenta que era algo mágico. Porque sem essa vestimenta não tinha essa transformação, não tinha essa representação, não existia essa mágica. Sim, porque para mim o figurino é uma peça mágica. É um traje que possibilita por um tempo de o ator ser outra pessoa, dele representar outra pessoa, dele representar outro lugar, outra época. Tudo isso com a ajuda do figurino a gente consegue identificar. O figurino ele é mais que uma simples vestimenta. Para mim, ele é mais que uma roupa, pois ele possui uma carga de depoimentos grandes, uma lista de mensagens visíveis e subliminares de um panorama geral do espetáculo. O figurino também ele tem algumas funções básicas, por exemplo, definir o personagem interpretado pelo ator. Através do figurino eu consigo demonstrar quem é ou o que é que aquela pessoa, no caso o ator, está representando. O figurino também ele ajuda a estabelecer o tema, a ideia, a atmosfera da produção interpretada pelo ator. O figurino ele se ambientaliza com o tema da peça, com o tempo, com o lugar de onde está sendo representado essa peça pelo ator. O figurino ele é parte importante do espetáculo porque através dele cria-se uma linguagem entre ele e o espectador. Essas linguagens elas podem vir através de formas, das cores, das texturas, transmite a época em que está sendo passada essa trama, a situação econômica, política, social, indica a região ou a cultura do personagem, o estilo do personagem, a estação climática, o aspecto psicológico, enfim, são os elementos necessários para passar ao espectador o sentido do espetáculo, devendo mostrar as relações não só entre um personagem, mas sim entre todos os personagens, entre os personagens entre si. Um outro fator que o figurino ajuda na hora da identificação desse personagem é a época da história contada no espetáculo. A época é em que tempo da história o personagem está sendo interpretado. E é muito importante ter essa data específica para que nós, figurinistas, possamos seguir uma linha de pesquisa, para que a gente possa começar a seguir essa linha, para a gente começar a entender o personagem e poder começar a criar esse figurino para cada personagem individual. Assim a gente pode descobrir mais características desses personagens, o que nos ajuda na criação final do figurino. A importância dessa definição dessa data, ela se dá também porque a gente pode identificar se é uma peça de época anterior à nossa ou não, ou se é uma peça atual, ou pelas diferenças das formas dos trajes, claramente pode-se identificar também as estações do ano, o clima em que está sendo ocorrendo a trama, por excesso da roupa ou pela falta dela. Por exemplo, se a gente vê dois homens lutando com espada, armadura, capacete, a gente sabe que a história se passa na Idade Média. Ou até mesmo se a gente pega atores com bermudas, regata, biquíni, a gente sabe que aquela trama se passa num ambiente que seja de praia ou até mesmo
a gente consegue identificar o tempo daquela trama. Um outro exemplo é se a gente pega um ator com essas mesmas características, usando bermuda, regata e biquíni, e aí em um determinado momento você pega esse ator e ele já está com um casaco de pele, com roupas pesadas, roupas de frio. A gente consegue identificar essa mudança de tempo na trama. E muitas vezes sem que o ator fale alguma coisa. Basicamente você olha para o figurino e você entende que houve uma passagem de tempo na trama. Por exemplo, alguns trajes são mais fáceis do que os outros de se identificar o personagem, podendo até em alguns momentos identificar até o ano que aquela trama se passa. Isso sem mesmo que o ator diga. Então o figurino ele tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, para que você possa identificar todas essas características de tempo, de passagem de tempo, de troca de estados, tudo isso através do figurino, para que o ator não precise especificar, que basta você olhar e você consiga e ter essa visão e identificar o que está acontecendo na trama. O figurino ele pode determinar essa passagem de tempo, assim como a maquiagem também ajuda, que a maquiagem também é um fator importante. A maquiagem ela anda junto com o figurino, porque ela ajuda a identificar, ela também dá essa característica a mais na identificação desse personagem. E ajuda também a ressaltar essa roupa, que é de extrema importância para o espetáculo. Se a gente vê um personagem, como eu disse agora há pouco, com roupas de verão, e logo de repente ele está com roupa de inverno, a gente sabe que ali houve uma passagem de tempo. E a mesma coisa, a gente sabe que naquela trama se passaram alguns meses, ou alguns anos. Tudo isso a gente consegue identificar apenas com o olhar, apenas a gente vendo esse figurino. E o fator que ajuda muito na identificação do personagem, dessa passagem de tempo, da época, da idade dele, é a maquiagem. Por exemplo, o envelhecimento feito no ator através da maquiagem já determina essa passagem de vários anos. Então o personagem ele pode ter viajado de um país para o outro, ou ele pode ter passado muitos anos na trama. Então quando você faz um envelhecimento com a maquiagem juntamente com o figurino, você tem claramente essa informação dessa passagem de tempo, seja tempo físico ou tempo de natureza, seja tempo de você estar no verão e de repente você vai para o inverno, ou o tempo físico mesmo, de um ator aparecer adulto e em um determinado momento se faz uma maquiagem de envelhecimento e ele já parece uma pessoa muito mais velha. Então a gente consegue identificar essa passagem de tempo. Então é muito importante que a gente tenha essa informação também na criação do figurino, é a idade do personagem. Que idade ele está sendo representado ali. Isso ajuda bastante na confecção do figurino. O que ajuda a criação do personagem também é o conceito. O conceito ele é definido assim, muitas vezes através do estilo, das cores, das formas, texturas, do que vai usar nessa roupa. Por exemplo, estilo é se o personagem ele é realista ou se ele é estilizado. As cores elas expressam muitas sensações. Então, e com isso elas podem assim ajudar a definir um contexto com muitos significados. Já os volumes, eles são produções estilizadas, produções com grandes volumes. Elas podem ser utilizadas para confecção de figurinos exagerados, com grandes volumes. Por exemplo, você fazer um figurino para um personagem gordo ou um figurino para um corcunda. Já existem também, por outro lado, produções pequenas demais, que são para enfatizar uma peça.
para enfatizar uma cena. As texturas são para demonstrar algo sobre o personagem no relacionamento dele com os outros personagens, ou com determinados grupos de personagens. A textura ela expõe muitas ocasiões em cena. O figurinista ele deve, na verdade, ser muito habilidoso no controle do impacto, do efeito dramático e da psicologia dos signos. Bem como também é bom ele saber a destacar os acontecimentos da narração. O profissional figurinista ele precisa ser um bom conhecedor da história da moda, da criação do figurino, criação do personagem, conhecer do construção do vestuário, além de ser capaz de reconhecer e descrever a psicologia do personagem por meio da roupa, de ter um olhar aguçado para a cor, para a forma e de ser hábil, de conseguir transformar toda a sua ideia que você vem elaborando, conseguir colocar ela no papel. E ainda também é bom que ele saiba um pouco de costura, porque na verdade nem todo figurinista ele costura o seu próprio figurino. Ele tem também, ele precisa ter um conhecimento do espaço onde vai ser encenado essa trama. Ele tem que ter um mínimo de conhecimento de cenografia, de iluminação, saber da expressão corporal, porque tudo isso vai ajudar ele para a confecção desse figurino. Então ele precisa estar ligado, interligado com todas essas áreas, com a cenografia, com a luz, com a expressão corporal, para que ele consiga obter um figurino que não impossibilite o ator de fazer nada na peça. Então é muito importante que ele tenha esse olhar para essas outras áreas do teatro. E é bom também ele ter um mínimo de noção de costura, por mais que nem todo figurinista que cria o seu figurino costura o próprio figurino, na maioria das vezes ele passa para os costureiros. Então quando ele já tem o que ele quer em mente, ele já coloca no croquis, ele já tem o que ele vai gastar, o que ele quer de tecido, de aviamento, de adereço, ele pega todas essas informações e ele passa para uma costureira para que a costureira dê vida a esse personagem que ele criou a roupa para ele. Então, assim, independente de você saber ou não costurar, é bom você ter um mínimo de noção para que você possa ter essa troca com a costureira. Porque às vezes você cria uma coisa, mas na hora da confecção essa coisa não é viável, essa coisa não funcionará para o espetáculo. Então, você tendo essa noção, você pode dialogar com essa costureira. Vocês podem trocar ideias para que a peça seja, no final, seja funcional para o ator, para tudo que ele for fazer durante a trama, para que essa peça não o impossibilite de fazer qualquer movimento, qualquer encenação. Então é muito importante ter esse mínimo de conceito de costura, ou até mesmo saber costurar, por mais que você não faça essa confecção do figurino, mas que você possa ter esse diálogo com a costureira, que vai dar vida a esse personagem que você criou. E uma coisa legal também de dizer é que nem todo figurino ele é confeccionado do zero. O que eu quero dizer é que o figurinista, ele pensou no figurino, ele criou o figurino, mas não necessariamente ele precisa ser criado do zero. Hoje em dia existem produções que são feitas com roupas já prontas, ou compradas em loja, ou até mesmo roupas de brechó. Existem muitos espetáculos que são montados hoje em dia, são feitas a produção do figurino com roupas de brechó, ou roupas compradas já prontas. E claro, se você pega uma peça pronta, você pode estilizá-la, você pode dar outra cara nela. Então você vai pegar uma peça pronta, você vai ter meio caminho andado, você já vai vir com a peça pronta, você só vai apenas estilizá-la,
Você vai dar a cara que você quer para aquela roupa, que combine com seu personagem. Isso é muito relativo, assim, porque mesmo tendo diferenças de profissionais, de figurinista para figurinista, existem algumas coisas, algumas etapas que são importantes e que devem ser seguidas pelos figurinistas, por mais que existam essa diferença entre eles. O briefing é o estudo da peça, por exemplo, para você saber do que se trata a peça, que época que ela acontece, quem são esses personagens, quantos personagens são, até mesmo para você saber quantos figurinos você vai criar, em que linha de raciocínio você vai seguir. Então é importante você ter esse briefing do diretor. E esse briefing geralmente acontece na primeira reunião de pré-produção que acontece, quando vai se iniciar o processo de estudos, de leitura para aquela trama acontecer. Então é muito importante ter esse contato do figurinista com o diretor, não necessariamente só o figurinista. É bom que esteja presente nessa primeira pré-produção, figurinista, cenografista, iluminador, porque aí vocês vão ter essa troca de ideias. O diretor, ele vai passar, ele vai decidir o estilo e a ênfase que o espetáculo vai ter. Então, ele decidindo isso e passando isso para os profissionais, consequentemente, a gente já vai ter uma linha de raciocínio. A gente vai já poder começar a pensar na confecção desse figurino. Então, a fase do briefing é importante porque essa reunião que a gente tem com o diretor, cenografia, iluminação, expressão corporal, é onde o diretor ele vai explicar para a gente o que é a peça, qual é a linha de raciocínio dele, o que ele quer da gente, o que ele espera da gente. E, consequentemente, o estilo, o visual e o tipo de figurino que ele pensou para os seus atores. Como é a luz que ele pensou para esse espetáculo? Qual é a cenografia que ele pensou para esse espetáculo? Então, é muito importante essa reunião, porque é nessa primeira reunião que são esclarecidas essas dúvidas, para poder se começar um cronograma do início do espetáculo. O figurinista e o diretor, na verdade, eles trabalham em cooperação, em conjunto. A tarefa do diretor é decidir o estilo que o espetáculo vai tomar, a direção que o espetáculo vai tomar, o que ele quer desse espetáculo. Então, os dois profissionais, eles podem, nesse momento ou não, estarem próximos, que, aliás, é muito importante, porque quando eles estão próximos, existe essa troca de ideias, essa troca de informações. E, consequentemente, tanto o cenografista, como o figurinista, como o iluminador e o diretor, quando você faz essa reunião, muitas ideias surgem. E também acontece às vezes o diretor está com uma ideia, mas existe essa reunião, essa pré-produção, e essas ideias elas mudam de uma hora para outra. Porque às vezes é uma ideia que o diretor tem, mas que o figurinista, ou o cenografista, ou o iluminador, tem uma outra visão do espaço ou de um todo, e aí, consequentemente, essa ideia do diretor ela pode mudar, porque de repente a ideia do iluminador é mais interessante. Então é de extrema importância essa primeira reunião entre diretor e colaboradores. E claro, se você pudesse sempre estar assistindo os ensaios, as leituras dos ensaios, também é bom. Por quê? Porque durante essas leituras é onde as coisas acontecem, onde as coisas muitas vezes aparecem também. Porque se você participa de uma primeira reunião e o diretor fala para você, a peça fala sobre isso, na época tal, eu tenho tantos atores e eles são assim, assim, assado. Ótimo, você pegou essa informação e foi para casa. Só que durante a leitura, durante a encenação dessas leituras, muita coisa pode mudar.
Então, se você não está presente, se você não acompanha, você está apenas com aquela primeira informação. Então, você está fechado na sua caixinha. Você não expandiu as ideias. Então, você precisa participar dessas leituras para você poder ir pegando os mínimos detalhes, as mínimas informações que vão surgindo e que vão aparecendo nesses ensaios e que ajuda muito na confecção final do seu figurino. E é assim, depois da primeira e das primeiras reuniões com o diretor, não só o figurinista, mas todos os colaboradores, cenografista, iluminador, eles começam a estudar a peça. As primeiras leituras de texto ajudam muito para esse estudo do que é a peça ou do que a peça vai se transformar. Porque durante as leituras a peça pode tomar um outro rumo. Os personagens podem tomar um outro rumo. E isso acontece, assim como o figurino pode tomar um outro rumo. Você teve uma primeira reunião, você idealizou o figurino na sua cabeça, mas você vai acompanhando as leituras do texto, essa informação que você tinha lá na primeira reunião com o diretor já não é mais válida, porque foram surgindo outras ideias, foram surgindo novas expectativas. Então tudo vai mudando com o tempo. Então é muito importante que você participe dessas leituras de texto, porque você vai abrir a sua mente, você vai ter novas ideias, novas características vão aparecendo. Então a importância da participação nas leituras de texto é isso, é para você ter mais clareza do seu personagem e, consequentemente, tudo vai ficar mais claro para você criar esse figurino para ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque é nas primeiras leituras que se permite perceber com que tipo de peça você vai trabalhar. Se você consegue identificar as características do seu personagem, as suas fisionomias, as suas feições, a cor, os humores do seu personagem, a função de cada cena, as mudanças de personalidade, os relacionamentos com os outros personagens, os relacionamentos entre si, a sua importância e principalmente a função dramática do espetáculo. Então, todas essas características, você identificando, descobrindo cada uma de cada personagem nas leituras de texto, na pré-produção, enfim, tudo isso ajuda muito na criação do seu figurino, porque você vai conhecendo o seu personagem, você vai identificando as suas características, os seus defeitos, os seus tiques. Você vai literalmente conhecendo o seu personagem. E quanto mais informação você tem desse personagem, mais clara e mais fácil fica a confecção do figurino para esse personagem. E é muito bom também que o figurinista, sempre que possível, assista aos ensaios. Porque nos ensaios tudo pode acontecer. De repente você participou da reunião com o diretor, você foi às primeiras leituras de texto, mas você não está participando dos ensaios. E durante esse processo, até chegar ao final, a estreia do espetáculo, tudo muda. E tudo muda radicalmente. Assim. Tem espetáculo que muda, que eu já trabalhei, que eu já, mesmo como figurinista ou como produtor, que a coisa estava praticamente pronta, o espetáculo todo pronto, encenado, e o diretor chega e fala, não quero mais isso, nós vamos mudar tudo, ou nós vamos pegar esse personagem e não vai mais existir, vai vir um outro personagem. Então, se você não está acompanhando esses ensaios, você não tem essas informações. Então acaba que você fica fechado e você faz aquilo que você entendeu lá atrás. Mas muita coisa já mudou. Então, não só o figurinista, mas como todos os profissionais, é bom acompanhar os ensaios por isso, porque tudo vai mudando no decorrer dos ensaios. Então, o iluminador, a luz que ele pensou lá no início pode ser que mude, a cenografia a mesma coisa, o figurino, a expressão corporal, tudo pode mudar. Então, é muito bom
que os profissionais envolvidos na trama, no espetáculo, estejam envolvidos com esse diretor, que eles assistam os ensaios, porque isso é muito importante pela gama de informações que ele vai receber, que pode ajudar muito no feitio final dele, seja ele figurinista, seja ele cenógrafo, seja ele iluminador. Então é importante que o figurinista assista aos ensaios abertos por isso, porque nos ensaios ele vai conhecer melhor os personagens, melhor os movimentos cênicos que esses personagens fazem, conhecer os seus tipos físicos, ele vai entender melhor a luz, e a luz é importante também, a luz anda também um pouco junto com o figurino, porque determinados tecidos que você usa para a confecção desse figurino pode, no final, dar um problema com a luz. Se você usa um tecido que brilha, então se bate luz, isso vai dar um problema. Então é bom esse acompanhamento desses ensaios por isso. Porque você vai identificando coisas que você não vê lá na frente, que você não vê nas leituras e na conversa com o diretor. Porque isso vai acontecendo com o passar dos dias, coisas novas vão aparecendo e acontecendo durante os ensaios. E a gente sabe que o figurino é um dos elementos visuais importantes da peça. Então, sim, todos estão relacionados entre si. Na verdade, todos estão relacionados entre si. Então, a gente salienta que o figurino, em relação aos outros elementos cênicos, em grau de importância, são semelhantes. Então, um não se sustenta sem o outro, assim como também um pode atrapalhar o outro. Então, se não houver esse entendimento de um todo da peça, pode dar esses problemas no final. Então, aí é que está a importância de você ir acompanhando os ensaios. Sendo que, então, o espaço emoldurado, o espaço, na verdade, ele emoldura o personagem. E o figurino, enquanto elemento visual, estabelece um essencial elo entre o significado, a significação entre o personagem e o contexto do espetáculo. Sendo que o mais importante é a completa interação e entendimento de um todo entre todas essas áreas e o ator. Bom, gente, então é isso. Então, para a construção de um figurino, você precisa ter vários elementos. Você precisa ter um bom relacionamento com o diretor, com as demais áreas, cenografia, luz e figurino, porque tudo anda junto. O diretor é a ponta do iceberg, mas todo o resto faz parte, tem que andar em conjunto, para que saia para que no final seja, que o espetáculo no final ele seja uma única coisa, que tudo se encaixa, a luz se encaixa com o figurino, que encaixa com a cenografia, que encaixa com a expressão corporal, que num todo seja uma única coisa, que é o que a gente espera, que é o espetáculo final, o espetáculo montado. Bom, gente, então é isso. Eu gostaria de finalizar agradecendo ao PROAC, que é um programa de ação cultural do Estado de São Paulo, ao Governo do Estado de São Paulo e à Secretaria de Cultura. E agradeço também a algumas pessoas que me ajudaram, direta ou indiretamente, para a gravação desse vídeo, que é a Graziele Vieira, a Mirella, a Bárbara e ao Marcos Paulo. Muito obrigado, espero que vocês tenham realmente gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, para que se alguém quiser mandar alguma mensagem, quiser tirar alguma dúvida, enfim, criticar, pode ser também. Então, muito obrigado